Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 423. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com o Dudu e com a Ana. Ana tá de volta! Gostou do aumento de salário, Ana? Muito bom o aumento de salário. Não deu nem pra eu comprar um café hoje em dia. Mas você tá feliz aqui participando e tal, tá tudo tranquilo, a gente não mudou a sua camiseta. Você continua com o mesmo número aqui. Continuo, graças a Deus, né? Continuo com o número, sei lá, número 50 milhões ali. Mas tá bom. Eu não fui convidada, né? Eu invadi o espaço, então eu não tenho direito a escolher número. Invadiu mesmo, e ainda bem que invadiu, né, Gibson? Como não? Bom, antes de falar do Coringão, a gente tem que falar do Super Bowl, né, Dudu? O time que jogou na Neoquímica Arena esse ano foi campeão, né? Esse ano? Esse ano não, nesse campeonato. Boa, Gibson, boa correção. Esses calendários malucos, né? Bom é o Paulista, que começa em janeiro, termina em março. Paulistão é foda. Mas parabéns pro Eagles, né? Fez a partida com o Green Bay aqui, acabou sendo campeão, ganhou a partida aqui. Foi muito legal. E, como diz a brincadeira, né? Quem jogou na Neoquímica Arena já ganhou um título. Ou seja, Neoquímica, pé quente. O pessoal agora vai todo mundo querer vir aqui pro Brasil, porque deu certo pro Eagles. Enfim, voltando a falar do Coringão, essa semana tivemos 3 jogos, meus amigos, 3 partidas. Em uma semana, como a gente comentou no podcast anterior, é a corrida aí do Corinthians contra esse calendário. E de 9 pontos conquistamos 7, então o saldo fica positivo, né? O primeiro jogo foi 1-0 contra o Novo Horizontino, fora de casa, depois contra o Sem Mundial 1-1, também fora de casa, e na nossa casa, na Neoquímica Arena, com muito sofrimento, lá nos acréscimos, 2-0 contra o São Bernardo, né? Como eu falei, 7 pontos de 9 disputados a gente conquistou. O Corinthians atualmente é o primeiro lugar geral no Paulista, já está classificado para a próxima fase, né? Para o próximo momento a fase eliminatória do Campeonato Paulista. 22 pontos em 9 jogos no Paulista, 81% de aproveitamento. Também estamos no primeiro lugar geral, né? Quanta diferença pro ano passado, né, Ana? Nossa, dá água pro vinho do ano passado, né? Era capaz de ontem, por exemplo, a gente não fazer os gols nos acréscimos e tomar o gol nos acréscimos ainda, né? Pois é. Nossa, acho que, se não me engano, o São Bernardo foi o jogo que a gente perdeu com 1 a mais o ano passado. Foi a história Foi porque o Palácio se machucou também. E ainda teve o elogio do Mano ao William Alberto, né? Foi tudo diferente. No Horizontino nós tomamos de 3 no domingo de manhã, né? Essa vez nós jogamos praticamente com o time C, porque se for pegar a escalação, foi praticamente o time C, e ganhamos de 1-0. Jogamos bem? Não jogamos bem, mas não importa. Ganhamos de 1-0. Mas era aquele jogo que, de repente, no ano passado até jogava bem, mas perdia, né? Enfim. Exato. Eu acredito que nós vamos classificar assim, e nós já estamos bem posicionados para ser o primeiro do cômputo geral, né? Porque a gente quer jogar a final na Neoquímica Arena, né? A gente sabe que os Eagles lá deram sorte, né? Não tá ótimo, bom para eles, mas a gente quer um título do Corinthians, né? Que é a nossa sorte, né? Mas é isso, a grande vantagem de ser o primeiro geral é que você vai sempre ter um mando nas partidas mata-mata, um mando melhor classificado. E lembrando que os pontos continuam, né? Então, se o Corinthians conseguir uma diferença maior e tal, pode já garantir, inclusive, um mando inteiro ou empatando as partidas, né? E levando para penas, porque a vantagem é só o mando de campo, né? O empate no tempo normal vai para as penalidades, né? E Gibson, como é que você tá vendo aí o nosso desempenho nesse Campeonato Paulista? Você tá feliz? Tá triste, mais ou menos? Eu acho que o que caracteriza esse Campeonato Paulista tem aquela história que não teve pré-temporada. Então esse começo do Paulista tá sendo a pré-temporada. Por isso que a gente tá jogando tantos jogos com times alternativos, né? O time mesmo, de verdade, 100% oficial, não entrou em campo ainda, né? Você vê, o Garro voltou ontem. Eu quero ver o Michael voltando, essa volta do Michael tá me deixando também, enfim, esperançoso. Eu acho que vai começar, dá pra sentir o time mesmo, a hora que
tiver uma sequência do time titular. Mas ao mesmo tempo eu entendo porque que os Dias, e não os Ramons, como você fala, né? Eu entendo porque que os Dias estão fazendo isso, né? Como você falou recentemente, cara, os times do Brasil jogam muito mais jogos na temporada, sabe? Não vamos descascar jogador agora, cara, não precisa, né? Eu acho que, mas em compensação, eu acho que esse finalzinho, essa reta final agora, a gente vai ter um clássico na quarta-feira, esse tem que ser time titular, né? O jogo da pré-libertadores semana que vem vai ter que ser time titular. Eu jogaria esse finalzinho inteiro, esse bloco inteiro final do Paulista com o time titular, ou pelo menos quase todos os jogos com o time quase todo titular. Porque eu acho importante o time começar a ganhar rodagem. E eu quero ver, essa reta final do Paulista vai ser mais legal para avaliar o time. Por enquanto, pra mim é tudo pré-temporada. Também pré-temporada até agora. Mas é uma bela pré-temporada. Né? 7 vitórias, um empate, uma derrota, lindo. Mesmo com times alternativos, times B, times C, Ds, enfim. E Dudu, os Ramons estão fazendo o que a gente pedia pros outros treinadores anteriores que começavam o Paulista. Não faziam, né? Era rodar o time, dar a chance pra garotada, enfim. Eles estão conseguindo fazer isso e com resultados, né? Que é o que no final acaba importando mais. Tudo a questão do time ajuda, né? Se o Corinthians tivesse, acho que mal, que nem ano passado, não sei se eles estariam fazendo toda essa mescla, embora o estadual é para isso. Eu ainda acho que eles estão, apesar de eles terem acertado nisso, mas eu acho que eles poderiam dar alguns minutos para alguns outros jogadores, para a gente saber se vai poder contar com eles ou não. O próprio Palácios. Ele tem jogado muito pouco, mas o espanhol também quase não entra. Mas em contrapartida é bom ele ver dando, né, bastante minutos pro Rian, pro João Pedro, que tá jogando bastante. Tem que aproveitar o Paulista agora. Os 2 próximos jogos, me adiantando um pouquinho, depois Portuguesa e lá na frente o Guarani. Talvez ele poupe algum outro, porque o jogo principal desse mês, os 2 jogos principais é o mata-mata aí da pré-Libertadores. A gente precisa se classificar. Entendeu? Então pode ser que ele poupe alguns jogadores, mas o importante é ver isso, ver o elenco rodar, todo mundo jogando, tendo confiança. Eu só acho que pelo menos dos jogadores que eu falei, o Palácios ele poderia tá sendo um pouquinho mais utilizado pra gente ver se vai poder contar com ele, né? Vamos ver o que ele vai fazer nas próximas partidas. Enfim, no jogo contra o Novo Horizontino, que atualmente é o segundo do grupo C, e o Corinthians foi lá e ganhou, a gente viu alguns garotos em campo. O Luiz Eduardo, o Jacaré e o Giovani, que, enfim, chegou a treinar separado por uma questão contratual, né? Eu queria saber da Ana, você gostou do Luiz Eduardo? Eu achei muito difícil de analisar ele por um jogo só. Eu tinha gostado mais dele na Copinha do que nesse jogo em si. Eu não quero também ficar falando, eu não achei que ele jogou tão bem, tá? Eu acho que ele tá um pouquinho cru ainda. Mas eu acho que ele pode evoluir, eu não acho que pode descartar, assim. Assim, pra mim é normal. O Novo Horizontino é um time forte, não podemos esquecer que o Novo Horizontino ganhou do time de verde, né? Fazia 1-2 rodadas anteriores. Então acho que poderia ficar no grupo e aguardar que vai ter oportunidade, quem sabe, de jogar aí contra Guarani, Portuguesa. Não vejo por que jogar tanto com o time titular agora, não querendo discordar tanto do Gibson, mas acho que precisa jogar os da Libertadores e já fazer o resultado no primeiro jogo, pelo amor de Deus. Não quer emoção. E Gibson, você gostou do menino Jacaré na lateral direita? Esse moleque aí promete, viu? Enfim, jogou um joguinho, jogo ruim de jogar, a galera falou, né? Jogo merda pra jogar, mas deixou a gente curioso. Eu gostaria de ver ele ganhar mais minutos, né? E logo, né? Seria bem interessante ver esse moleque aí. E o Mateuzinho quebra o olho. O Gibson já tá botando o Jacaré aí pra roubar a posição do Mateuzinho. É que eu adoro jogador com apelido, cara. Eu sempre voto a favor de um Jacaré do que um Mateuzinho. Mas Mateuzinho é apelido. É só um diminutivo, né? Jacaré é mais legal. E o Jacaré jogou com a 59, né? Porque o número 59 está no grupo do Jacaré no jogo do bicho, né? Muita gente se perguntou por que ele escolheu esse número e tal. Aparentemente é por isso que ele quer marcar o nome e o número aí do Jacaré na carreira dele. Vamos esperar aí o futuro do nosso lateral direito. E Dudu, que você gostou do Giovani? Ele que deu o passe pro gol do Alex Santana, né, nessa partida contra o Novo Horizontino. Eu particularmente gosto do Giovani. Eu acho ele um bom atacante, ele pode jogar pelos lados, ele joga melhor pelos lados, mas ele pode fazer até um papel de centroavante. Ele chuta bem com a esquerda. A gente sabe que tem todo esse imbróglio aí do contratual,
Mas ele entrou bem, ele entrou ligado, ele tentou agarrar a oportunidade, fez o passe pro gol, mas depois também não entrou mais, né? Então a gente sabe, é meio complicado, mas eu gostei da partida dele sim, dentro daquilo que foi apresentado, né? Era um time bem mais diferente também, se ele entrar com um Garro servindo a bola para ele, com o Yuri Alberto do lado, com o Thales do lado, ele vai render muito mais. Mas enfim, foi uma grata surpresa. Espero que ele tenha mais oportunidades, porque particularmente eu gosto do jogador. Nos próximos jogos, não sei como vai ser, mas vamos aguardar aí. E se ele renova ou não, né? Porque tá essa frescura toda, ele teoricamente já podia ter assinado com outra equipe, né? E se até agora não assinou e tal, enfim... Por que não assina com o Corinthians, né? Enfim, Ana, contra o Sem Mundial, no atualmente terceiro, e não estaria classificado hoje para a próxima fase do grupo D, teve a expulsão polêmica do Yuri Alberto. Como é que você viu esse lance? Você acha que foi justo, não foi justo? O primeiro amarelo, pra mim, é cantado. Quem dá voadura na bandeirinha é amarelo. Na segunda, ele ficou na mão do juiz. O juiz podia ter contemporizado e falar, não, segue o jogo, não funcionar, tá fora da área. Quem é que 99% faria? Poderia, mas ele se deixou na mão de um juiz, né? Então aí ele se ferrou, pra minha opinião. Poderia ter seguido, mas ele se colocou numa situação que ele não deveria ter se colocado. O primeiro cartão não tem o que discutir, né? Agora o segundo cartão, eu acho que ele foi idiota, né? O Yuri, ele se joga, não nesse lance, ele normalmente se joga. Ele não é aquele cara que briga até o final, sei lá, você viu o Messi levando porrada pra caralho, caindo no chão, capotando, levantando, indo atrás. O Yuri não é isso, né? O Memphis é. O Memphis é aquele cara que perde, dá porrada, dá encontrando o cara, cai, não sei o que, levanta. Ele não para a jogada. Quem para a jogada é o árbitro. O Yuri tem essa mania, né? Não é nível Neymar. Então eu acho que o árbitro deu o cartão amarelo pra ele falar, bicho, vai aprender a fingir, cara. Né? Se é pra me induzir o erro, faz direito. Né? Porque, pô, foi muito amadorismo que ele fez. Muito amadorismo. Tanto é que ele sequer reclamou. Então, enfim, vacilou. Foi idiota. Eu só queria falar que o Yuri tem... Enfim, ele não reclamou, é verdade, mas assim, ele já tem... É difícil se ver o Yuri Alberto reclamando. Ele não é um jogador que reclama, que fica ali na orelha do juiz e tal. Ele não tem esse costume, né? E você, Dudu, quer dar o seu pitaco aí na expulsão do camisa 9? Olha, Gui, eu gostaria, mas no sentido que, infelizmente, para mim, o que causou a expulsão dele, para mim, foi a falta de critério dos árbitros. A gente já viu lances piores, inclusive o mesmo árbitro, o jogador lá do Sem Mundial, deu uma joelhada no Yuri Alberto ano passado, não deu nem falta, quebrou a costela, não deu nem falta. É uma simulação, é passível de erro, né, de você ficar na mão do árbitro, que nem a Ana falou, ok, entendo. Mas o que falta são critérios. Do mesmo jeito que às vezes é marcado um pênalti contra ou a favor, e no lance seguinte é igualzinho, ele não marca no jogo seguinte. Então falta-se critérios da arbitragem, porque isso fica acaba gerando esse tipo de polêmica. Ele errou. Mas enfim, a arbitragem também poderia ter sido mais tranquila nesse sentido, porque era um jogo que, mesmo sendo um clássico, não estava assim tão violento, não estava tão pegado. Ele podia ter deixado mais tranquilo, porque a gente sabe que o Yuri não é um jogador ainda de ficar causando esse tipo de problema. Mas enfim, aconteceu, teve o pênalti lá depois e a gente tem o Neneca para isso. E vamos falar dessas penalidades aí então. O Neneca, tava vendo o pessoal falar que o Neneca nunca perdeu do Sem Mundial, né? Já são 4 partidas contra o Sem Mundial. 2 vitórias, 2 empates, entre a passagem dele pelos Urubus lá e a passagem aqui no nosso Coringão, né? Ele pegou essa contra o Sem Mundial, que o Dudu falou, e também pegou o jogo anterior contra o Novo Horizontino, né? Garantindo 2 vezes um bom resultado pro Corinthians, né, Ana? De novo, o Neneca. O Hugo, pra mim, ele tem uma estrela espetacular, né? Por mais que ele estude e tal, né? O cara pode virar, bater o pé, virar o pé, tudo. E ele consegue, não sei como, por qual motivo, ele consegue ali desconcentrar um pouco. Eu acho ele muito bom goleiro. Como todo goleiro, ele vai falhar em alguns lances. Mas eu acredito, como foi falado ontem na transmissão, que ele já deveria ter chance na seleção. Não que eu não quero que ninguém desfalque o Corinthians, mas ele, pessoalmente, deveria ter essa oportunidade, né?
Vamos esperar aí, porque eu também não sei se eu tô querendo muito jogador do Corinthians na seleção, não, especialmente nessa próxima aqui. Mas enfim. O Dudu, no final dessas trocas aí, Cássio, Carlos Miguel, o Donelli passando, e agora o Neneca, Hugo Souza, nosso titular absoluto. Acho que no final a gente acabou se dando bem, não se deu não? Com certeza, né? Lembrando toda a história do Cássio, mas como ele saiu, mas o Corinthians se deu bem, porque ele era um bom goleiro já na época lá dos Urubus, saiu pela porta dos fundos, mas como a gente trouxe a informação aqui, ele foi pro time lá de Portugal, ele jogou todos os jogos, ele não deu nem chance pro goleiro reserva, e aí houve esse contato, né, do Fabinho Soldado com o Neneca, e ele veio e agarrou a oportunidade. Mas que bom que deu tudo certo, né? De contrapartida, o Cássio tá só falhando lá no Cruzeiro. O Neneca tá pegando o pênalti, mas em relação a pênalti, meio que a gente tava tranquilo, né? Porque o Cássio pegava, o Carlos Miguel pegava, o Donelli pegou e o Neneca tá pegando tudo também. Então, é verdade. Mas que bom que o Corinthians se deu bem, né? Que bom que nessa confusão toda o Corinthians se deu bem. Fico feliz por isso. E que nem a Ana, né? O Neneca merece uma convocação. Espero que ele não vá. Né? Nem ele, nem o Garro, mas que ele merece, tá jogando muito. Pô, o Neneca chegou e... A frase que eu mais ouço por aí, e que eu acho que resume o estado do Neneca no time, é que parece que ele tá muito mais tempo no time do que ele tá. Parece que ele já tá, tipo, há 2, 3 anos jogando com a camisa, tipo assim, faz tempo, sabe? Você fala, já virou o goleiro do Corinthians efetivamente, né? O que geralmente demora, né? Não é uma coisa tão rápida assim. Mas o cara chegou fazendo, enfim, alguns feitos tão importantes que aquela defesa de 3 pênaltis naquela decisão, pô, não é toda hora que acontece isso, né? E mesmo você vê, né? A jogada do pênalti foi uma saída, ele tinha que sair no jogador. Saiu, acertou o cara, mas foi lá e defendeu. Ele não se abate, né? E ele mesmo já comentou isso, quando teve aquele lance que ele foi sair com a bola e chutou a grama em vez de chutar a bola e contra o Vitória. Um gol besta. E ele falou, pô, eu fiz aquilo lá, porra, na hora eu baixei a cabeça e falei, pô, que merda que eu fiz, foi sem querer, lá. Pô, a torcida cantando o nome dele, cara. Né? Entender, pô, foi um erro, cara, calma, relaxa, foi um erro, bora pra frente. No intervalo todo mundo conversou com ele, não, vamos arrumaram, pô, resolveram a partida depois. Né? E a torcida abraçou ele também, né, Gibson? Isso que é impressionante. Então, e ele reconhece isso assim, né? Então, assim, longa vida ao Neneca, espero que ele faça uma bela temporada esse ano. Assim que o time titular entrar em forma. Vamos ver como é que o time titular vai voltar quando começar a jogar todo mundo junto de novo. Já tá mostrando a Egipção. E assim, a diferença, né? Um goleiro que quer jogar, quer ser titular. Ele aceita ir para um time menor de Portugal, com dificuldades e tudo mais, para ser titular, para estar jogando, para mostrar o que ele pode. E logo em seguida vem essa chance dele vir pro Corinthians. Se ele estivesse no banco, no Carioca lá, não teria essa chance, provavelmente. Né? Não ia ser lembrado, né? E a gente teve um goleiro aqui que estava tendo uma chance enorme, preferiu ser banco em outro time no exterior, né? São escolhas profissionais, né, meus amigos? A gente sabe quem joga a bola e quem quer mostrar que joga a bola e quem prefere ficar na moita só recebendo o cheque lá no final do mês, né? Contra o São Bernardo, tivemos a volta do Garro, né, Gibson? Como é que você viu o retorno do Garro? Só queria fazer uma observação, Gibson. A troca das camisas a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero que você fale do futebol em campo do nosso agora, camisa 8, mas a gente vai falar daqui a pouco da camisa. Então, a camisa 8 do Garro... Vou começar falando do que ele não quer. Então, olha, eu acho que foi uma volta tímida do Garro. Ele tá, obviamente, sem ritmo de jogo. Aparentemente, pela entrevista que eu vi pós-jogo dele, a cabeça dele tá boa. Apesar daquele incidente que teve no começo do ano. Ele teve uma pequena lesão, depois foi uma lesão besta, enfim, nada de séria. Então, assim, eu acho que agora é só ele ganhar minutagem, né? Agora, você vê ali 2, 3 jogadas dele e você fala, puta, esse é o Garro, né? Então, assim... Saudade. Exato, né? Então, assim, o Garro ganhando um pouquinho mais de minutagem, vai, enfim, entrando... Teve uns lances bestas e bolas que ele perdeu que ele não perderia normalmente. Normal, cara. É pré-temporada, ele tá voltando. Esse é o primeiro jogo dele. Calma, o Garro já tá de volta aí. E quando ele voltar, meu irmão, com esse time do jeito que tá, a coisa vai ficar louca. A coisa vai ficar louca porque o Garro é foda. E, Ana, tivemos também a volta do Maicon, né? Enfim, esse aí a gente não sabia nem como é que se iria voltar. Tinha um contrato lá com a Ucrânia e tudo mais, voltou meio loiro.
Gostou do volante da nossa base, do terrão? Então, o Maicon, que era camisa 8, né, antes do... quando era a primeira. Eu tô brincando, eu usei muito, assim. Ele deu o passe pro Memphis, né? Sim, no primeiro gol, né? Primeiro gol. Lançamento, Um lançamento pro Memphis. Não, pra mim não foi um lançamento, né? Não foi que nem o Ranieri no segundo. Ranieri no segundo. Mas eu achei bom. Obviamente, o cara ficar um ano sem jogar, a gente não vai querer que o cara chegue arrebentando, mas eu achei que foi muito bom, assim. Eu gostei da movimentação dele, ficou pedindo bola vários momentos, né? Eu acho que pode disputar ali como o segundo volante ali, porque nós temos aberto ali, né? Breno Bidon, Alex Santana. Eu acho que o Coronado também vai ficar nessa posição para tentar jogar um pouco mais, né? Eu acho que pode ter uma disputa sadia, assim. Eu acho que o Maicon voltou bem. Fez bem, eu acho que o Corinthians de ter renovado o contrato dele, né? Parece que ele diminuiu o salário e tudo para ficar, né? Mostrou vontade de ficar. E também pode ser que a gente venha no Bidon, né? Ainda mais com ele se dando bem na seleção brasileira. Então é sempre bom já ter lá dentro alguém que possa substituir. Mas eu vou pedir pro Dudu falar do Romero, Dudu, que eu sei que você é fã do nosso paraguaio, que marcou de novo 39º gol na Neoquímica Arena, né? O maior artilheiro do nosso estádio. E é isso, né? Marcou gol em 8 temporadas já, o Romero, né? Só o Danilo, o Marcelinho e o Romero conseguiram esse feito, né? Essa estatística foi passada pelo Thomas Rossolino, lá do Meu Timão. Acho que ele não tá mais no Meu Timão, enfim. Mas ele que passou essa informação. É verdade, né? A gente criticou um pouco o Romero quando ele voltou, né? No final de Um pouco 23, não, a gente criticou muito. Não, quando ele voltou, mas é que ele começou a jogar em novembro. A gente brincou porque ele começou a jogar em novembro. Então, de fevereiro, sei lá, janeiro até novembro a gente criticou. Aí depois não. Mas eu gostei da renovação, né? Fizeram a renovação com ele por mais essa temporada. Gosto porque ele se identifica e ele se entrega muito ao Corinthians. Mas que bom, né? Artilheiro da Arena, que nem você falou aí, a 8ª temporada que ele faz gol, para poucos. E fiquei contente, porque você vê que apesar de ter sido um lançamento, um chute do Memphis, ele foi muito esperto em ficar posicionado e já cabecear direto pro gol, né? Mas acontece. E não estava impedido, ele estava esperto, tava esperto. Vai ser cagado. O cara chutou no gol. Mas foi gol, importante. Mas é assim, que ele pega do jeito, a gente fala um pouco isso dos atacantes, né? Do jeito que a bola vem para ele acaba chutando, ele acaba cruzando. Foi importante, acho que tava faltando esse golzinho dele aí no começo do campeonato. O Corinthians vai precisar dos atacantes, porque tem outros ali que tudo bem que já fizeram gol, mas também perdem chance e atrás de chance, né? Não, o Paraguai a gente pode confiar. São 8 temporadas, né, que nem a gente falou, marcando gols, 2014, 2015, 16, 17, 18, 23, 24 e agora 25, 331 jogos para o Paraguai, 63 gols. É o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Coringão. E a gente vai falar agora, então, dessa polêmica aí, Gibson. O Garro, camisa 8, e o Memphis, camisa 10, que estava no contrato do Memphis, né? Essa é a história. Eu nem sabia qual era o número do Charles. Não vai... Tava no contrato do Memphis, o que ele teria que ser o camisa 10. E agora que chegou o momento dele usar a tal camisa 10 e criou essa saia justa aí, que eu acho que o marketing até que deu uma boa salvada nessa história toda, né? Não, deu assim, eu acho uma frescura a história de, eu só jogo com o meu número, enfim. Se o cara, sei lá, você pega o R9, Ronaldão, né? É outra coisa, velho. O Memphis, com todo respeito ao Memphis, joga bola pra mais, bicho. Ronaldo. Mas sei lá, enfim, tá no contrato, tem que cumprir, bicho. Já chegou, já tava isso daí no papel. E eu acho que assim, quando já chegou, eu não sei se já tinha avisado o Garro ou não. Falou, Garro, ele vai chegar, mas a 10 é dele. Não sei se avisaram na época ou não, ou se isso ficou no contrato e agora alguém lembrou, ou o staff do Memphis deu uma cutucada na diretoria e falou, olha, lembra a história do 10? Então, né? Então, sei lá, mas o fato é que, assim, o Garro assumiu que ficou, enfim, meio chateado, né, de ter trocado de número, enfim. Essa mítica inteira da 10 é culpa do Pelé, vamos falar a verdade.
né? Depois do pé, todo mundo quer ser 10, né? Mas eu, no lugar do Garro, ainda mais na posição que ele joga, porra, mano, você comparado com o Sócrates, jogar com a camiseta do Sócrates, do Renato Augusto, porra, bicho, né? Eu acho que eu prefiro honestamente, prefiro do que a 10. Assim, o marketing fez ali a jogadinha dele, não sei o que, fizeram uma graça, né? O Garro fez o vídeo e tal, bacana, né? Gaviões participou. Assim, foi um jeito de desfazer a cagada que fizeram quando assinaram o contrato com o Memphis. Eu acho uma bobagem isso, enfim. Então, assim, dito isso tudo, cara, ô Garro, vai lá, meu, pega 8 e seja feliz, destrói essa porra toda, bicho, né? Eu acho que ele vai deixar o 8 mais dele do que a 10, enfim. Deixa a 10 pro Memphis, deixa ele brincar lá na frente. E você, Ana, como é que você viu essa história toda? O Marcelinho até chegou a fazer um lobby aí. Não, Memphis, usa 7 e tal. Não rolou. Vai com a 10 mesmo. É porque a 7 também, ultimamente... Coitado do Até Mike. desculpa, mas o Memphis usou a 7, né? Na Sul-Americana. Sim, na Sul-Americana Por ele era o isso. 7. É. Ele, no brasileiro era no 94 e a 7 era na Sul-Americana. Bem lembrado, Dudu. Olha, eu concordo com o Gibson, eu acho uma bobagem. Acho que o cara podia ter colocado no contrato, mas depois que ele chegou aqui, se deu bem com o Garro, pra que tirar a camiseta do Garro, sabe? Eu sei que a 8 é mais importante no Corinthians. Você vai pensar na 10, assim, você vai falar do Neto, né? Mas nada assim que compare a uma idolatria do Sócrates, do Basílio, né? Eu tenho medo de trocar, porque eu tenho medo dessas coisas de superstição, assim. Vai que o Garro não joga tão bem com a 8 quanto ele jogou com a 10, né? Eu tenho um pouco de medo disso. Não gosto dessas trocas, assim, bruscas, né? Mas eu, particularmente, acho que o Memphis podia ter aberto mão. Não quis. Tiveram que dar um jeito lá com o Garro de falar. E também gostei muito da postura do Garro. Porque depois o cara fica magoado e não fala que ficou magoado. Aí força a saída, né? Ah, mas aí depois ele fala da entrevista. Ah, lembra da época que me sacanearam? Quando me tiraram a 10? Não, o cara já tá deixando bem claro que ele não gostou, mas que ele vai pro bem do time. Excetuando-se nesse caso que deveria ter contado pro Garro antes, eu acho que o Corinthians tem uma postura legal com o Garro. Apoiou ele quando ele teve problema, fez todo esse marketing. Também não falou, você não gostou, problema seu. Dane-se que você não gostou. Fez uma ação legal, se esforçou, trouxe o filho do Sócrates, que não é corintiano, mas trouxe o filho do Sócrates, né? Então, eu acredito que ficou ok para todo mundo. Mas isso só saberemos daqui a alguns meses, né? Sim, assim. E, Dudu, no final dessa história toda, eu acho que agora a pressão em cima do Memphis usando essa camisa 10 só vai aumentar, né? Você tirou a 10, agora tem que jogar, mostrar futebol. E o Garro saiu melhor nessa história, né? Sendo o cara que falou, não tem problema, estou aqui pela instituição, o Corinthians está acima de tudo e segue o baile. E ele se saiu muito bem, que nem você falou. Eu achei que ele o marketing agiu corretamente, ele se deu muito bem. Mas eu acho que a questão da numeração, eu acho que 94 não estava legal com o Memphis. Ele sendo a 10, ele sendo a 8, até porque o Garro falou que gostava da 16, jogava com a 16 no Tajeres. Enfim, eu só espero que o Memphis pegue essa 10 que nem você falou e comece a render principalmente nos clássicos. Então espero que quarta-feira seja essa oportunidade e que o Garro possa honrar ainda mais essa camisa 8, que começou lá atrás com o Luizinho, né, pequeno polegar, depois a Ana lembrou muito bem do Basílio. A gente não pode esquecer do Paulinho, aquele gol no Pacaembu, na Libertadores, terremoto no Pacaembu, impressionante. Então, a 8 está bem servida e ele é diferenciado. O importante é que ele já está nas graças da torcida. Então, qualquer camiseta, o número que fosse dado para ele, a gente ia gostar. Ele é outro que está demorando para ser convocado para a seleção também, porque olha como joga bola agora o nosso camisa 8. Deixa ele aí, Dudu, deixa ele aí, enfim, que o técnico esteja olhando para outros campeonatos. Vai olhar o campeonato da Arábia olha lá. pro lado de lá. Deixa o Garro aqui. E se camiseta jogasse bola, então a gente punha o 10 no Pedro Raul e resolvia. Ô, Gibson, nesse jogo contra o São Bernardo, tivemos o patrocínio pontual das Havaianas. Oferecimento do nosso ex-presidente Mário Gobi, que falou uma besteira gigante. Mas aí a diretoria atual resolveu a parada com um patrocínio aí pontual das Havaianas. Então, eu não acompanhei. Qual foi a cagada que o Gobi falou? Eu não vi a cagada que ele falou. Ele falou que eu vi a ação da Havaianas, mas eu não sabia do contexto do Gobi. Ele falou que
a mensalidade estava muito cara e que estava com gente muito simples no clube social, usando havaianas e bermuda. Onde já se viu num clube do lado da piscina a pessoa usar bermuda e chinelo havaianas? Mário Gomes estava indignado, porque ele vai de terno e gravata tomar um banho de piscina. Vai de ceroulas. Ex-presidente do Clube do Povo falou uma besteira dessa. Pois é. É o Clube do Povo pros outros, né? Pra ele quer o cercadinho dele com os amiguinhos dele ali, né? É, isso mesmo. Enfim, e Dudu, tivemos aqui 3 placares em que o Corinthians não levou gol, né? Contra a Ponte Preta, o Novo Horizontino e o São Bernardo. E nesses 3 jogos, que são os únicos do ano que o Corinthians não levou gol até agora, a zaga titular era Félix e Choca. Você acha que os dois estão cavando lugar aí no time titular? Olha, os dois, não acho que não. Eu fico contente por ver uma melhora no Félix Torres. Não sei se a dupla com o Chola ajudou, mas esse zagueiro tem futuro. Ele é rápido, ele é alto, ele é forte, ele se antecipa bem. É importante. Esse sim eu acho que tá cavando um lugar, porque dos zagueiros, na minha humilde opinião, acho que o André Ramalho é o que é o titular absoluto. Os outros ali vão brigar pela posição. E o João Pedro tá entrando nessa briga, tá aproveitando todas as oportunidades que ele tem. É moleque. É difícil, quando o moleque tá com vontade, é difícil tirar o moleque da posição, viu? Eu já colocaria dia 12, Félix Torres e Choca, porque vai ter que marcar Neymar, vai ter que marcar Soteldo. Se eles saírem bem com esse povo todo ciscando à frente deles, eles são os titulares. O André Ramalho, para mim, tá muito lerdo. Precisa correr mais para conseguir ter a titularidade de volta. Pô, mas vocês já estão desencanando o Kaká artilheiro, porra? Não necessariamente pro lado certo? Exatamente, Gibson, exatamente. Ian, o Corinthians está a 19 jogos marcando gols. Desde o dia 20 de outubro do ano passado, enfim, o Corinthians vem marcando gols em todos os jogos. Essa é o pessoal do Estatísticas Corinthians lá no Twitter que mandou essa. Então já são 19 partidas com o Corinthians seguidas, né? Desde o ano passado, o Corinthians marcando gols. A que se deve a isso? A Deus, né? Eu sobretudo. Acho que faz muito tempo que a gente não via isso. Mas eu posso falar mais sobre a organização do time, né? O time organizado, um time que tem elenco, né? Não é apenas os 11. Um time que tem vontade. A gente não pode falar que, mesmo quando jogou mal a partida contra o time da Vila Sônia, mas também não falta vontade, não faltou empenho, né? Ele sempre tenta buscar o gol. Eu não acho que os Ramons, que nem você diz, fazem uma coisa muito defensiva. Para mim, eles têm um bom equilíbrio entre ataque e defesa. Então, eu acho que tudo isso junto fez com que a gente conseguisse marcar gols, mesmo quando a gente não saiu vencedor. E é um time que não desiste, né? Não desiste. Nessa semana vimos contra o Novo Horizontino lá uma partida difícil, não desistiu, foi lá e guardou. Ontem, contra o São Bernardo também, já nos acréscimos, foi lá e marcou mais 2. Então, é uma equipe que não... E poderia ter desistido, porque o empate já dava a classificação pro Corinthians, por exemplo, naquele jogo, né? Mas foram lá e lutaram até o final e saíram premiados com 2 gols. Ian, a gente teve as brabas convocadas, né? Você lembra o nome delas? A Marisa, a Gabi Zanotti, a Vicky Albuquerque. Temos as outras que são ex-Corinthians convocadas, né? Que já estavam sendo convocadas antes. E vai rolar um treino aberto, é isso, nesse fim de semana? Vai rolar um treino aberto dia 15 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Eles têm feito alguns jogos treinos, já fizeram um treino contra o time da Vila Sônia, fizeram um jogo treino contra o Red Bull Bragantino e agora vão fazer um treino aberto até para conhecer a equipe que veio com 9 contratações, saiu algumas, né? É bom a torcida ter contato com elas, né? E também as novas contratações sentirem o que é jogar no Corinthians, que muitas vezes algumas jogaram contra, né? Mas sentir o lado da torcida eu acho que é bom. E eu vi um pessoal comentando no primeiro semestre do calendário do time feminino tem 18 jogos. No segundo semestre são 33 partidas. Acho que podia ter um pouco mais de equilíbrio. Aí não faz o menor sentido esse desequilíbrio entre o primeiro semestre e o segundo semestre. Quer dizer, faz sentido porque o calendário saiu só agora em janeiro, né? Exato. Enfim, também, então, com muito atraso saiu, mas é uma coisa que eles precisam trabalhar melhor. Aí
depois você Exato. reclama que falta data no final do calendário, né? É um calendário que ele é totalmente desproporcional, né? Praticamente só o Corinthians joga todas as partidas, né? Não precisaria equalizar esse campeonato melhor, mas aí eu acho que é pedir muito para a CBF, porque eles não conseguiram nem equalizar o masculino ainda, que é mais antigo. Imagina o feminino. Não costuma fazer calendário, né? Todo ano eles precisam fazer um calendário e não sabem fazer. Mas enfim, próximos jogos do Corinthians. Vamos jogar quarta-feira contra o time da Vila, lá, o time do Neymar. Quarta-feira, né, na nossa casa, né, o Química Arena, 21h35, transmissão do YouTube, Cazé, Record, o Allplay, enfim, mais uns canais aí que eu nem sei quais são. E no sábado a gente pega a Portuguesa, jogando no Pacaembu, vamos voltar para o Pacaembu. Então, são quase 2 jogos na nossa casa, né? Enfim, o mando não é nosso esse jogo da Portuguesa, mas é uma casa que a gente conhece muito bem. 6h30 da tarde, esse é aquele jogo que vai ser mais fechado, né? Transmissão do Allplay, Nosso Futebol e Zapping TV. O que você está esperando para esses 2 jogos aí, Gibson? Você falou que é o time mais titular, é isso? Eu acho que contra o Santos não dá pra jogar com um time em reserva. Assim, pode até poupar um jogador ou outro, mas vai ter que entrar com um time mais pra a Vera, mesmo porque é clássico. Agora, contra a Luz, eu não duvido nada. Começa a poupar jogador e tal, mas eu adoraria ver o time mais titular. Não precisa ser titular completo, mas eu gostaria que fosse mais titular desde o começo da partida, porque assim, os caras precisam ganhar entrosamento, ganhar minutagem. Já tá aí o primeiro jogo da Libertadores, já tá aí o quadrangular final do Paulistão, e aí o time tem que chegar mais azeitado, né? Agora, se o cara toma aquele pisão no tornozelo, tá o tornozelo inchado, não vai botar o cara pra jogar com o Portuguesa no Pacaembu, não faz sentido, né? Agora, contra o Santos, eu imagino que vai vir um time bem titularzinho, sim. E, Ana, o Memphis ainda jogou com a 94 nessa última partida. Parece que ele vai jogar, vai ter uma ação também para ele estrear o número 10 nesse jogo contra o Santos, que, como o Gibson também lembrou lá atrás, a mística do 10 tem muito a ver com o camisa 10, não esse atual do time do Santos, mas o histórico camisa 10, que é o Pelé, né? E a gente também quer ocultar o outro camisa 10, né? Então, se a gente fala do nosso camisa 10, a gente oculta o outro camisa 10, né? Questão de marketing, né? Obviamente eu espero que seja alguma coisa bem relevante, né? Já que vamos fazer um clássico, uma estreia de um novo camisa 10. Vamos ver, né? Vamos ver, os ingressos já estão todos esgotados. Eu concordo com o Gibson, acho que esse jogo tem que vir com o time titular, né? E quando eu falo titular, eu já penso no Garro, né? O Coronato pode vir um pouco mais para trás, mas eu penso no Garro já no meio. E Memphis e Yuri, mesmo porque, né? Os ingressos que tem dos camarotes estão os preços absurdos. Então o Corinthians tem que fazer valer a pena, porque alguém vai pagar R$ 1.200 para ver o Corinthians e Santos num jogo do Campeonato Paulista que o Corinthians já está classificado. O Corinthians vai ter que jogar bola para ganhar, pagar valer esse dinheiro aí. E Dudu, o Gibson falou que o clássico da semana é o do meio da semana, o fim de semana contra a Lusa, não é clássico. Você concorda com isso? Eu cresci ouvindo que o Corinthians e Portuguesa era um clássico. Então, pra mim, ainda é clássico. A gente sabe que tudo que aconteceu com a Portuguesa, pelo que ela passou, mas agora é um outro time, né? É uma SAF, a gente viu que eles vão virar uma SAF, então com 3 donos. Eles vão reformar todo o Canindé, né? Teve o jogo de despedida. Eu considero, sim, uma partida clássica, um clássico contra a Portuguesa. E vai ser muito bacana que vai ser no Pacaembu, né? Pena que vai ser só, acho que torcida da Portuguesa. Ao todo já foram 259 partidas entre Corinthians e Portuguesa, com 144 vitórias do Corinthians, 55 empates e 60 vitórias da Lusa. E onde mais aconteceu o jogo entre Corinthians e Portuguesa foi no Pacaembu, que foram 153 jogos. Na Neoquímica Arena foram só 2 jogos, os 2 jogos o Corinthians venceu por 2-0. Então vai ser bacana voltar ao Pacaembu e voltar a enfrentar a Portuguesa num grande estádio. Enfim, essa semana, Gibson, o Corinthians mostrou o plano lá do RCE, Regime Centralizado de Execução, né? Não pegou o valor total das dívidas que o Corinthians tem, mas o plano do Corinthians apresentou para pagar 367 milhões, que é o valor das dívidas já vencidas e que podem ser passivas de execução, né? As dívidas que o Corinthians está pagando juros, enfim,
E os devedores estão batendo na porta e pedindo dinheiro ou entrando na justiça, com razão, né? Entrando na justiça e congelando as nossas contas, né? O plano desse regime centralizado de execução, o Corinthians vai pegar 4% das receitas recorrentes. As receitas recorrentes são todas as receitas, menos a venda dos jogadores. E nas vendas dos jogadores vai pegar 5% da venda dos jogadores. E aí, esse 5% é um negócio diferente. Que o Corinthians vai fazer um leilão reverso. Eu nem sabia que existia essa expressão, mas um leilão reverso. Com o deságio mínimo de 30%. Então, se você quer receber o seu dinheiro antes, você vê que o Corinthians vendeu, sei lá, um jogador lá, você fala, não, eu quero esses 5% na minha conta. Então, eu dou um desconto pro Corinthians de 50% na minha dívida. Quem der mais desconto pro Corinthians vai receber primeiro dentro desse valor de 5% da venda dos jogadores, né? A ideia é quitar a dívida, essa dívida de 367 em 10 anos, sendo que 60% tem que ser paga em 6 anos e depois renovado por mais 4 anos para completar esses 10 anos, se ele conseguir pagar 60% nos próximos 6 anos. Olha, as duas principais vantagens desse regime, né, de pagamentos é que a primeira é que o clube começa a respirar um pouco, né? Você consegue organizar melhor o fluxo de caixa do clube ao longo do ano. E segundo, que diminui aquela história de toda hora pinta uma execução em cima e aí, se não pagar, entra no transfer ban, se não pagar, não sei o quê. Essas bombas não vão parar, porque, enfim, nunca para, o Corinthians sabe disso. Mas vão diminuir provavelmente, assim, cara, 95% nos próximos anos por causa desse regime centralizado de pagamento, né? Esses leilões reversos, né, é uma coisa que já, enfim, funciona com muitas empresas já usaram isso. É uma bela ferramenta, porque se você for pensar também, às vezes o cara tem uma dívida, vamos chutar um valor aqui, o cara tem uma dívida para receber lá de 10 milhões do Corinthians. Se for pegar mesmo a dívida original do cara, tipo, era 1 milhão, cara. Aí depois não pagou, aí teve juros, teve não sei o que, aí tinha uma multa em cima. Aí esse valor vira um valor que, tipo assim, o cara nem tá esperando receber 10 milhões, entendeu? Então pro cara é negócio, fala, pô, bicho, me dá 5 aqui e os 10 estão pagos, né? E ele tá pegando já muito mais do que ele ia pegar, enfim, originalmente, na dívida original dele. Óbvio que ele ficou tomando esse calote do clube anos, né, às vezes até décadas, mas ele recebe a grana, enfim. Então esse leilão reverso é uma ferramenta muito interessante para se usar, né? Porque vai dar um pouquinho mais de tranquilidade no dia a dia, no andamento do dia a dia do clube. Lembrando só que esse é o projeto do Corinthians, ele apresentou para a Justiça, né? Ele tinha 60 dias para apresentar, apresentou um prazo até menor do que isso. Precisa ser aprovado agora pela Justiça para ele começar a valer. Então temos que aguardar aí, e é só essa parte de 367 milhões que vai ser corrigido e tudo mais, mas a dívida do Corinthians é muito maior do que isso, e aí tem outras ações que o Corinthians está tentando com a CBF, com a FIFA, enfim, a gente vai trazer aqui. Eu não sei se eu consigo explicar tudo direitinho aqui, muita da informação que eu peguei no canal do YouTube chamado Tapa na Orelha, um corintiano que faz lá, ele explicou muito melhor do que eu e tem muito mais facilidade com esse assunto do que eu. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, vale a pena conferir. Procura lá no YouTube o Tapa na Orelha, ele explica muito melhor do que eu posso explicar aqui. E eu só queria, enfim, lançar essa futura polêmica aqui, Ana, porque as datas da final do Paulista, enfim, não sei que time vai estar na final do Paulista, mas a gente está torcendo para que seja o Corinthians, vão coincidir justamente com a primeira data FIFA do ano. Genial esse calendário que planejaram pra gente, né? Pra gente, todos os times, e assinaram, enfim, todo mundo assinou embaixo, né? São problemas que a gente fala aqui, acho que quase todos os anos, né? É impossível, eles não conseguem organizar um campeonato meramente factível para o ano todo, né? Eu espero que... O que acontece? Aí a gente começa a pedir que o Dorival Júnior tenha consciência e não levem jogadores que estão disputando finais. Mas isso enfraquece a seleção brasileira. Então, quer dizer, fica ruim para todo mundo. Vou te falar, eu tô cagando pra seleção brasileira. Agora, a gente tem que convencer não só o Dorival, né? O treinador da Venezuela, o treinador do Peru, o treinador da Argentina, o treinador da Holanda, né? O treinador da Holanda. De repente, o principal jogador do Corinthians, o novo camisa 10, pode ficar de fora de uma final do Campeonato Paulista. Então, é complicado isso, né? Eu acho muito complicado. Pra mim, e aí a gente volta, né, para aquilo que a gente falou. Se já faz anos isso, eles não conseguem
ajustar o masculino e o feminino e que não vão ajustar mesmo. Essa história de bater com data FIFA é de fuder, né? Enfim, óbvio, né, cara? Qualquer um dos times que chegar ali na final, é que tem chance de ter alguém de repente convocado. Enfim, a chance é grande. Porra, pra que fazer isso, cara? Falta neurônio. A gente vê aí o calendário das meninas também é uma puta de uma zona. É CBF, cara. A gente sabe com o que a gente tá lidando, né? Não é novidade pra gente. Gosta de complicar nossa vida, né? Olha, eu tô com você. Pra mim, dane-se a seleção brasileira, o Corinthians é mais importante. Agora, isso só vai acontecer por quê? Porque a nossa seleção brasileira é fraca, o técnico, ao meu ver, ele tá mais desesperado que alguns técnicos de até alguns clubes pequenos aqui de São Paulo, do interior de São Paulo. Então, dependendo dos times que chegar na final, para ele sobreviver, ele vai convocar aqueles que estão nas finais, que ele tá tentando sobreviver. Não é que ele tá querendo melhorar a seleção, ele tá querendo sobreviver. Enfim, espero que não aconteça, porque não convocou ninguém da gente até agora, não vai ser agora que vai convocar, né? É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 423, mas não sem antes a Ana, agora com aumento de salário, lembrar as nossas redes sociais, certo, Ana? Não era isso que estava no meu contrato, né? Mas eu vou tentar, sei lá, a gente está ao vivo no YouTube, né? A gente tem o Facebook, o Instagram, o Blue Sky, o X, o Twitter, porque eu sou velha, eu não sou nova para chamar de X, né? Telegram, TikTok, Spotify, Deezer e iTunes. Faltou algum? SoundCloud. Ah, e SoundCloud. Todos eles Irmandade Corintiana, sem ser o Twitter, sei lá, o do Elon Musk. E o Blue Sky, que é Irmandade Timão sem acento. Mas se botar acento, também acho. Também encontra a gente. E aí, Dudu, semana que vem estaremos de volta? Semana que vem a live, domingo, 7 da noite. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!